com isso que a gente trabalha. Então, para mim, a reparação parental é a base da terapia do esquema, tecnicamente falando, a reparação parental, para mim, é a base da terapia do esquema. Não sei se vocês já repararam, mas eu já comecei a falar sobre o tema, que é uma delícia. E acho que a gente vai passar algumas sessões falando sobre o assunto, porque tem muita coisa para aprofundar, se vocês, obviamente, quiserem, porque a gente está o quê? Num grupo absolutamente democrático, né? A gente está num grupo democrático. Então, vocês vão escolher, mas acho que essa questão é central quando a gente fala de prática clínica. Algumas traduções falam sobre reparação parental limitada. Eu gosto mais disso, de reparação parental. Outras traduções usam reparentalização limitada, ou seja, uma coisa ou outra, a gente está falando da mesma história, tá bem? São dois termos para se referir à mesma coisa, depende somente da tradução, só da tradução. Aí a Pinca não falou assim, caso ela sugeriu, né, casos clínicos, não tem como eu falar de outra forma que não falar de, né? Se eu não falar de casos clínicos, eu nem venho falar. Então, né, Marcíssima, para mim é inevitável. Então, assim, eu estou extremamente feliz com esse tema, com essa escolha. O que é essa reparentalização ou reparação parental limitada? É uma técnica, é a técnica de base da terapia do esquema, que tem como origem teórica, o Jung, ele não pegou do nada, ele não criou assim do nada, ele juntou teorias que já existiam, já falei até para vocês que a teoria do esquema já vinha lá desde a década de 60 sendo desenvolvida, mas não da forma que ele desenvolveu. Né? Ele juntou um monte de coisa e fez uma bricolagem maravilhosa. Ele não inventou a roda, ele foi juntando, mais ou menos, obviamente, eu não estou me comparando a Jung, nem eu, nem o Ricardo, mas ele foi juntando técnicas e montou essa. A gente também fez isso agora nesse curso para tratar a depressão. A gente juntou técnicas e montou uma metodologia de trabalho. É mais ou menos isso que ele fez. Então, a origem desse conceito da reparentalização está pautada na teoria da experiência corretiva de Alexander e French e na teoria do apego de Bowlby. Tá legal? Por isso que eu acho que nas próximas sessões, nos próximos encontros, a gente pode falar um pouco da teoria de apego, sabe? Que para aprofundar na teoria do apego, para aprofundar um pouco, eu falei para vocês que essa reparação parental é uma técnica, e é a técnica de base, que é uma ferramenta ou um estilo terapêutico. E qual é o objetivo dessa ferramenta? Qual é o objetivo dessa ferramenta? É enfraquecer os esquemas desenvolvidos a partir das vinculações disfuncionais dos pacientes que tiveram lá os pais esburacados. É uma ferramenta, né, que tem como objetivo enfraquecer as esquisitices dos nossos pacientes. Por isso que a gente chama de reparação. É como se a gente pudesse reparar algo que o paciente não teve lá na infância, algo que falhou. O terapeuta o terapeuta do esquema, tem essa função. Uma das funções do terapeuta do esquema é funcionar onde a parentalidade claudicou, onde a parentalidade falhou, sabe? E é uma chave de reparação que tem a ver com a relação terapêutica. É na relação terapêutica que eu, do esquema, terapeuta do esquema, vou reparar as esquisitices do meu paciente. Reparar, por exemplo, se eu percebo
que minha paciente ou meu paciente não teve uma figura materna estável emocionalmente, eu preciso ser esta figura estável para ele. Ah, eu vou substituir a mãe dele? Não, eu não vou substituir a mãe dele. Não, não vou mesmo. Eu não sou a mãe do meu paciente, eu sou a terapeuta dele. Mas eu vou fazer, eu vou agir, eu vou amá-lo. Olha que coisa impossível para a psicanálise, né? Não há neutralidade nenhuma nisso. Agora, essa é uma manobra arriscada, é uma manobra super arriscada, e a gente vai falar disso, a gente vai falar da contratransferência, tá? É uma manobra super arriscada. Eu tenho que saber fazer. Por quê? Eu preciso ser, como diria o Winnicott, uma mãe, entre aspas, uma mãe suficientemente boa. Não posso pecar por falta nem por excesso. Olha isso. Não posso me emaranhar com meu paciente, não posso torná-lo dependente de mim. Só no primeiro momento, por exemplo, quando ele está muito desesperado na vida, né? A gente cria uma relação de dependência para trabalhar ali as questões terapêuticas, mas visando qual é o objetivo final da terapia do esquema? Tornar o indivíduo um adulto saudável. E isso tem que estar na minha frente. Quando chega o paciente, a criança no meu consultório, a criança de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, eu tenho que ter como objetivo entender os modos criança que ele traz, né? E visar a construção de um adulto saudável, sempre. Por isso que eu digo que a reparentalização ou a reparação parental limitada, ela é o pano de fundo de qualquer técnica que a gente utilize em terapia do esquema. Ela é o pano de fundo. E aí, entender onde o sujeito falha, né? Quais são os esquemas e modos desse sujeito, é fundamental para eu poder atuar. Para eu poder atuar. Quando eu falei para vocês, eu já contei de uma história de uma border que eu fui atender pela primeira vez, ela chegou toda loura, linda, maravilhosa, com 40 minutos de atraso, a sessão tem 50, e eu disse para ela assim, você tem 10 minutos. E ela falou, como assim? Você tem 10 minutos. Mas eu me atrasei por causa do trânsito. Sim, mas eu não vou atrasar outros pacientes por sua causa. Com muito amor eu falei isso para ela. Seja bem-vinda, minha querida, senta aqui, parará, vem para cá, vamos falar sobre você. Mas eu dei o limite. Ali eu já estava começando essa reparentalização, porque já tinha feito entrevista com os pais e já entendia que essa menina não tinha limites por conta da instabilidade da sua parentalidade. Então, eu precisava ser, naquele momento, tecnicamente, uma pessoa para impor limites. Depois dessa primeira sessão, nunca mais essa menina atrasou por nada, né? Sempre, quando atrasava, raramente atrasava, ela pedia milhões de desculpas, ligava antes, dizia que ia se atrasar, o que acontece, obviamente acontece. Mas eu atuei ali fazendo essa reparentalização. Vocês estão compreendendo isso? Estão compreendendo a importância disso? O quanto é fundamental a gente entender o que o paciente traz como um problema, traz como um esquema. É óbvio que, naquele momento, a primeira sessão que eu tive com ela, eu ainda não sabia quais eram os esquemas dela, mas eu já tinha mais ou menos esboçado depois da entrevista que eu tive com os pais. Eu já entendi ali do que ela precisava. Então, essa foi uma atitude técnica. Foi uma atitude técnica, tá bem? Então, assim,
compreendem quando eu digo assim que está na base, porque está na base porque a gente precisa fazer essa correção da experiência emocional. É isso que está baseado, né, no Alexander French, são 2 autores lá da década de 60. Está baseado nessa técnica da experiência emocional corretiva. A gente precisa atuar aí. Porque essa experiência emocional corretiva, ela prevê a possibilidade do paciente reviver eventos traumáticos ou situações do dia a dia que não foram bem cuidadas do passado, aqui com o terapeuta, no aqui e agora, sabe? Com o intuito de corrigir essa relação primitiva e obter uma nova experiência emocional. É isso que a gente precisa fazer. É baseado nisso que o Jung promoveu ou montou, inventou, criou esse conceito de reparentalização. Tem uma coisa que meu paciente diz para mim, sabe, que é muito importante, fala assim, mas eu não sabia que podia ser diferente. Eu não sabia que podia ser diferente. Contar um caso que eu sempre conto, não sei se eu já contei para alguém aqui, mas tudo bem, estou recontando, porque tem a ver com essa coisa do não saber que poderia ter sido diferente, por ter vivido uma experiência emocional muito acachapante, muito frequente. Num dia eu fui num salão, isso não era minha paciente, e ela disse, meu ex-marido levou um tiro na barriga. Falei, nossa, coitado. Aí ela falou, coitado nada, aquele desgraçado mereceu. Eu falei, mas por quê? O que é? Eu me interesso pela vida dos outros, né? Eu me interesso. Me interessa. Falou, gente, eu falei, é comigo mesmo. E aí ela disse assim, tá vendo essa coisa aqui? Foi um soco que ele me deu. Tá vendo isso aqui? Ela me mostrou várias cicatrizes. Tá vendo isso aqui? Foi uma facada. Tá vendo isso? Eu falei, nossa. Ela falou, olha, era assim. Eu vinha trabalhar no salão, descia para trabalhar no salão, descia do morro. Eu tinha que deixar R$ 30 para ele comprar cocaína e deixar o almoço pronto, a casa arrumada. Quando eu subia, se ele não gostasse de alguma coisa aí, ele me dava uma surra, me batia e tal. E aí eu perguntei para ela, pergunta que não quer calar, por quanto tempo você viveu nessa relação abusiva? E ela disse 10 anos. Eu falei, 10 anos? Você sobreviveu a isso por 10 anos? Aí eu falei, por quê? Aí ela disse para mim, é a frase perfeita, porque eu não sabia que podia ser diferente. Isso é uma conversa ali, ó, da manicure. Eu não sabia que podia ser diferente. Por quê? A minha mãe, todos os relacionamentos que ela tinha com os amantes, com os padrastos, amantes, com todos os homens que ela ia lá para casa, era assim. Então eu achava que aquilo fazia parte do amor. Olha isso, a mulher falando para mim lindamente, mas menina, eu achava que aquilo fazia parte do amor. Ela naturalizou, ela não teve outra experiência emocional. Então, ali, o que seria a função do terapeuta? Mostrar a possibilidade de outras experiências emocionais, mostrar a possibilidade, dizer para ela que amor não é isso, não precisa ser, pelo menos. E amá-la, olha isso, dessa forma. Eu tenho uma paciente que sofre de privação emocional. A mãe não dá a menor atenção para ela, e porque sofre de privação emocional, tem esquema de autossacrifício e tem padrões inflexíveis, então ela é muito boa em tudo que ela faz, ela sempre parece uma fortaleza, só que não é, ninguém é uma fortaleza, ela precisa de atenção dessa mãe. E a mãe não dá, ela já tem quase 40 anos, e a mãe não dá, só dá atenção para outra irmã, que é histriônica, totalmente, né, adoecida, e a mãe só olha para essa irmã adoecida. Ela tem todas as doenças físicas da face da Terra. Ela tem, porque ela adoece no corpo, por falta de amor. O que eu digo para ela todas as vezes que ela chega para ser atendida? Eu digo para ela,
Que bom que você veio. Adoro ouvir as suas histórias. Cara, aperta o F5 para mim da sua vida. Me conta porque a sua vida me interessa. O que eu estou fazendo ali? Eu estou fingindo que me interessa? Não, porque me interessa mesmo. Eu amo psicologia, eu escolhi psicologia porque eu amo gente. Então, por isso que para ser psicólogo tem que ter talento, tem que gostar de gente. Como é que você vai ser psicólogo se você não gosta de ouvir? Quando eu digo isso para ela se sente acolhida, ela se sente importante, ela se sente preferida e não preterida. O que eu faço naquele momento com a relação terapêutica? Uma reparação parental. Vocês compreendem isso? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Vocês estão entendendo o quanto é lindo e diferente de qualquer linha terapêutica? Porque se você diz isso para um psicanalista, ele fala, vou mandar te prender. Se você fala isso para o TCC, ele vai falar, mas menino, o que é isso? Não existe nem amor. Né? Então, é por isso, gente, que psicologia positiva e terapia do esquema, ó, elas andam juntas, inevitável, porque a gente trabalha forças de caráter ali, inclusive as nossas. A gente vai habituando a amar o outro, a gente vai habituando a amar o outro, a desenvolver processos amorosos. Vocês compreendem o quanto esse tema me emociona? De verdade, porque eu estou falando da essência da terapia do esquema. E aí que eu falo, eu me refiro à simetria da terapia do esquema. Não há eu sou melhor que você, eu entendo o que você sente e você é aí um coitado que está sofrendo. Não. Somos dois seres humanos, só que tem um técnico ali, tem uma pessoa que consegue ler tecnicamente as suas esquisitices, né? E essa pessoa deve ser o quê? O terapeuta, não é isso? Só que tem essa simetria. E, às vezes, por exemplo, a gente tem. Essa semana mesmo eu falei para uma paciente minha assim: olha, eu tenho que falar umas coisas horrorosas para você, mas só eu vou poder te falar, ninguém mais vai te falar. Não é mãe que diz isso, de vez em quando? Olha aqui, senta aí, que eu tenho que te dizer algumas coisas. Né? Tem uma frase que eu uso sempre: eu sou tua parceira, mas não sou sua comparsa. Se estiver errando, eu não vou junto contigo. É uma frase que eu uso sempre, e é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, essa é a seriedade, e esse é o grande barato do Jung. Ele vai dizer que o papel do terapeuta nessa reparentalização é a base segura, sabe, para o paciente, que estabelece um envolvimento consistente para reparar as experiências disfuncionais do passado no presente. Compreenderam isso? Aí é o segurar na mão. É o segurar na mão. E você tem que ter um coração imenso, de verdade, tem que ter mesmo. Porque aí você acaba tendo um monte de gente para você fazer esse tipo de reparação e compreender qual é a necessidade de cada paciente. Nesse sentido, a gente precisa estar, na maior parte do tempo, no modo adulto saudável. Ah, Adriana, mas aí a criança vulnerável pinta, cara, mas você vai para a sua terapia, resolver a tua criança vulnerável. No consultório, a gente tem que permanecer no modo adulto saudável. Porque é para isso que o paciente foi te buscar, para reparar, ele nem sabe disso. Nem sabe. Ele não sabe, coitado, ele não sabe nem quem ele é. Mas a gente precisa saber. Tem paciente que precisa de colo, tem paciente que precisa de escuta, né? Tem paciente que precisa de orientação, tem paciente que precisa de conselho. Tem. Tem paciente que precisa
conhecer seus talentos, suas forças, suas habilidades, seus pontos fortes. É isso. Tem paciente perdido profissionalmente, o que que a gente faz? A gente ajuda nisso. E tem uma maluquice na psicologia que diz assim, na psicologia clínica, não, mas você não pode aconselhar, você não pode. Claro, eu só não posso escolher para o meu paciente, mas eu posso orientar, eu posso aconselhar. Eu tinha uma paciente que ela só escolhia trash, né? Esquema de abandono, privação emocional e tal, tal, tal. Aí por muito tempo, ela continuou ainda escolhendo, repetindo, né? Porque a repetição é parte da questão esquemática. E aí, numa situação, ela disse: Ah, mas aí esse, olha, Adriana, eu falei: Ó, não vai rolar, o cara é um privador emocional, você vai repetir. Mas eu sinto um negócio, porque porque eu falei, então vai. O que eu faria com as minhas filhas, inclusive, vai lá. Quando você voltar igual a galinha arrepiada, eu vou estar aqui te esperando. Agora, não pode dizer que a cigana não te avisou. Eu estou te avisando. Tu quer ir? Vai lá, rapaz. E conte comigo quando você voltar. Né? Aí ela voltava com uma vergonha, porque obviamente ia dar naquilo que eu estava falando, por experiência, né? Aí voltava, mas menina, como é que você adivinhou? Eu falei, não adivinhei, porque eu não sou mãe de Ná. Eu vi ali a situação, pelo que você estava me contando, que ia dar nisso, mas você quis, não quis? Vai lá, foi. Eu não posso escolher, mas eu posso orientar, dizer por A mais B, I, ó, sei não. Ah, mas eu vou, vai. Então vai. Né? Vai lá, ver o que você está fazendo. E ela vai. Então, assim, é por isso, é essa leveza que a gente tem, né? Que pelo menos no meu consultório é leve, gente. Você pode trazer a desgraça que for. Milena riu, né, Milena? Pode ser a desgraça que for. A gente sai rindo das desgraças, das nossas desgraças, porque não tem nada melhor do que isso. Da gente rir das desgraças de vez em quando. Não precisa ser aquela coisa sorumbática. Oh, meu Deus, você. Gente, não precisa. Desgraça todo mundo tem. Quero ver quem não tem. Eu desafio alguém me dizer, eu não tenho desgraça. Alguma desgraça na vida o sujeito tem. Não existe vida perfeita, né? É que a gente acha que a galinha do vizinho é sempre a mais gostosa, mas não é, né? Então, Yang pega da teoria do apego, que explica a dificuldade desse apego seguro, né, devido a essas interações desadaptativas da primeira infância. Então, ele pega esse aspecto da teoria do apego de Baldwin e pega da experiência emocional corretiva essa experiência reparadora, o viver de novo de forma diferente, para o sujeito poder entender que amor não é aquilo que ele conhece somente, que as crenças que ele tem em relação a ele mesmo, elas podem ser equivocadas. A gente promove, o terapeuta do esquema, um novo ambiente para que esse sujeito atue. Um novo ambiente para que ele atue, para que ele viva. Porque o sujeito, ele, quando ele vem montando esquema, o que é o esquema? Né? É aquele modo de olhar o outro, o mundo e a si mesmo. A gente faz o sujeito repensar, pensar de outra forma, sair daquele lugar, fazendo viver novas experiências amorosas. E essa experiência amorosa começa no setting terapêutico. Então, essa neutralidade psicanalítica não existe. Entende, Ricardo? Essa bacanice de ser simétrico, de você poder aqui conversar de igual para igual com o seu paciente. Não é belíssimo isso? Eu fico arrepiada. Eu vou falando aqui para vocês, eu vou ficando arrepiada, né? Porque a intenção dessa reparação parental é propiciar uma relação transformadora, sabe?
na qual o terapeuta se aproxima emocionalmente do paciente, estabelece um vínculo saudável que para satisfazer as necessidades não atendidas. Ao mesmo tempo, e aí é o pulo do gato, que ele precisa respeitar os limites profissionais dessa relação. Os limites profissionais dessa relação. Aí a gente vai para o nosso código de ética, que tem que estar embaixo do nosso braço. Olha, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que a gente não deve. Lá no meu canal no YouTube, aliás, quem não se inscreveu, se inscreva lá, Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Tem uma série de conversas, de bate-papo com a Sarlete Faria, que é a fiscal do CRP, falando sobre o que o psicólogo clínico pode, não pode, deve, não deve. Uma série. Algumas pessoas aqui assistiram ali em loco e tal, outras não, mas está lá gravado. Vão lá, se inscrevam no canal e a psicóloga blogueira aí. Mas não é, é porque me interessa muito disseminar isso, disseminar saber, né? Então, vamos lá. Porque para a gente entender os limites dessa relação terapêutica, a gente tem que ficar ligado na ética. Isso. A propósito, gostaria exatamente isso, que vocês assistissem um filme que vai falar dessa autorreparação, né? Dessa autorreparação, um filme turco super emocionante, que trata deste assunto, que é, obviamente, que não à luz da terapia do esquema, né? A gente pega o filme e encaixa nisso, né? Mas se chama Os Filhos de Istambul. Assistam hoje, se não tiverem. Não, assistam hoje, por favor. Cara, é maravilhoso e fala dessa reparação. Não vamos dar spoiler, mas fala da reparação da criança abusada, criança abandonada, privada, olha aquilo, da criança vulnerável. Não é emocionante, Beth? Menina, essa aula está me emocionando tanto, eu fico toda arrepiada. Eu fico toda arrepiada quando eu falo de reparação ou reparentalização. Claro, né, Márcia, que é limitado, porque a gente não tem como voltar atrás e fazer aquela criança algo diferente. Não, o que foi feito está feito, o que está marcado emocionalmente é indelével. Mas a gente tenta ali, ó, colocar outras marcas emocionais, não apagar aquelas, porque são indeléveis, mas fazer outras marcas mais positivas, utilizando a nossa potência amorosa, a nossa força de caráter, amor. A nossa potência de amor, olha que coisa boa. A gente precisa atualizar o amor a cada paciente que a gente atende. A gente precisa atualizar o nosso amor. E o amor, no pleno da palavra amor, que é a atenção. A atenção genuína e de qualidade. Genuína e de qualidade. Por isso que é exaustivo. Né? Eu já falei para vocês. Quinta-feira eu atendo de 9 horas da manhã até 10 horas da noite, uma hora de almoço. Então, chega no final do dia, eu estou desgastada por tanto dar amor, mas ao mesmo tempo plena. Olha isso. É uma sensação de plenitude que a gente que gosta, né, da onda, que a gente gosta da psicologia, é uma sensação de plenitude. Então, o Jung diz que só é possível fazer essa reparentalização quando o vínculo inicial já foi instituído mediante a concepção de um setting terapêutico seguro, estável e validador. Mas eu dei um exemplo lá, como eu já consegui, numa primeira sessão, começar uma reparentalização dando limites àquela pessoa totalmente sem limites. Não foi, em nenhum momento, uma ação truculenta. Foi uma ação amorosa de limites. Preciso passar por processos de avaliação dos esquemas e modos para identificar as carências do sujeito, né? Com o objetivo de preencher essas ausências da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível.
Então, para mim, é isso que está na base de todo o processo terapêutico no que tange a terapia do esquema. Vocês estão acompanhando isso? Aí que eu estou te falando da manobra. São manobras arriscadas? São manobras arriscadas. Que você tem que saber fazer? Uhum. É igual um cirurgião. Que ele vai ter que, o neurocirurgião, ele vai ter que operar um aneurisma perto de uma área muito importante. Ele vai ter que ter uma habilidade, mas ele vai ter que fazer. Entende? Então, eu não posso ter medo. Primeiro que a primeira coisa, eu não posso ter medo de perder paciente. Não posso ter medo de perder. E quando a gente coloca na frente o amor, qualquer ação que a gente faça é bem sucedida. Às vezes, Marcíssima, eu falo assim, ó. Quando eu... não volta mais. Não volta. Mas volta. Porque eu preciso fazer, entende? Eu preciso atuar, eu preciso dizer. Senão vai ficar aquela pessoa fazendo 30 anos de terapia sem resolver as suas questões fundamentais. Entende? Então a gente corre risco? Corre. Essa menina, cara, ela que faz prova para juíza, ela quer ser juíza, ela falou que quando aí ela me dizia isso, Adriana, quando eu passar para ser juíza, eu vou botar uma coleira, você vai ser só minha psicóloga. Aí eu falei, é igual a Luma de Oliveira com a Ike Batista, né? Vai botar uma coleira em mim, eu vou ser sua psicóloga. Se Deus quiser, quando você passar, você já vai estar uma adulta saudável, autônoma, não vai precisar de mim para nada. E é esse tipo de mãe, entendeu? Não quero que você precise de mim, esse é meu objetivo. Uhum. Entende? Agora, a gente tem que ter isso na nossa frente. Tá? Por isso que a terapia do esquema tem começo, meio e fim. Eu sempre falo isso, senão você cria relação de dependência com o seu paciente. Sobre esse assunto não esgotou aqui. A gente vai falar, porque tem várias maneiras de fazer isso, né? Então a gente vai falar dos outros modos de fazer. Agora eu estou falando dessa relação terapêutica, que é, para mim, a mais fundamental, é com que eu trabalho, né? Na qual eu me baseio. É na minha relação com o meu paciente que eu vou tirando, ajudando a sair de uma lama subjetiva na qual ele se encontra. Eu venho desde esse livro, Poder Terapêutico do Perdão, juntando esse Lé com Cré. Por quê, Márcia? Quando o sujeito vem mal amado, né? Porque ele vem mal amado, por excesso ou por falta, ele é mal amado. Porque o excesso também é amor ruim, né? De péssima qualidade. O amor demais pode ser culpa. Então, você joga a culpa em cima do filho ou a responsabilidade pela sua existência, e aí fica naquela teoria, né, que eu sempre falo, filiocêntrica, e é um problema. Aí, o que acontece? O sujeito, ele vem economizado de qualidades, não é, Píncaro? Ele vem sem entender quem ele é na sua essência, ele não consegue ser verbo, ele não consegue atuar com as suas qualidades humanas, talentos e forças de caráter. Então, a psicologia positiva, por isso que eu falo, não é primeiro tratar o esquema e depois a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela trabalha junto, assim que o sujeito entra no consultório. A gente percebe que ele é uma potência, volto a dizer, cheinha de lixo que jogaram em cima dele. E ele pegou. Uma coisa, Marcíssima, essa clareza da terapia do esquema, né? Essa coisa clara, direta, é claro, em nenhuma hipótese a gente pode mentir para o paciente. Porque se a gente está na construção de uma base segura, de um vínculo seguro, o paciente percebe, qualquer um percebe quando você está mentindo, percebe por intuição, porque vê no teu olho, no jeito que você faz microexpressões, né? Não é isso? Então, mentir nunca. Mentir nunca. É muito mais legal, quer dizer, porque se o sujeito já vem de uma base instável, onde as coisas não são ditas ou são malditas,
Se você mente, você azeda a sua relação. Azeda a relação terapêutica. É baseado nas verdades descobertas a partir de instrumentos científicos. Não são verdades inventadas, né? Assim, são descobertas feitas a partir de instrumentos científicos. Por isso que os testes são legais, os questionários são legais, porque a gente utiliza isso como argumento para a reconstrução do sujeito, né? Concordam? Então, não tem jeito para a morte, né? Não tem jeito para a morte. Aí, o que você precisa fazer? Ver o que falhou na tua relação agora, né? Porque, às vezes, o cara já vem falhado. Ele já vem falhado com várias falhas, vários totalmente esburacado. Aliás, ele é só o buraco. Para você fazer essa reparação, é reparar o todo. Olha isso. Eu imagino o que você esteja falando, né? Aí azedou. O que você tem que fazer? Retomar. Retomar como? Com honestidade, sinceridade e verdade. Até dizendo isso. Falhou, eu falhei, eu errei. Eu achei que fosse, mas não era. Gostaria de uma segunda chance. Qual é o problema? Não é? Qual é o problema disso? De errar. Todo mundo erra. Não tem uma música assim? Você que é do samba também? Eu e você, né? Cara, todo mundo erra. Quem é que não erra? Porque aí a gente tem que entender essa simetria, a gente tem que entender que a gente não é melhor do que o nosso paciente. A gente precisa entender isso. A gente não é melhor que ninguém. Nem que o nosso paciente, muito menos. Isso é muito legal, isso é muito legal. Não é? Essa humildade terapêutica, inclusive. É uma humildade terapêutica. Não é? Necessária para você amar direito. Tá bom.